E aí, gente? Boa tarde. Vamos que vamos para mais uma aula, para mais uma ministração de Jesus para nós. Uau! Mano, se você não conhece Mauro Henrique, começa a ouvir as músicas desse cara, que é sensacional. Você precisa ouvir Mauro Henrique, velho. De verdade. Enquanto isso, eu vou esperando o pessoal chegar, vou abrindo meu esboço e nós vamos aí quebrando tudo. Galera, é o seguinte. Abrir aqui, vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre novos tempos, novos líderes. Novos tempos, novos líderes. É o que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje. Então, eu vou arrancar esse som porque Mauro Henrique é massa demais. E eu não consigo ouvir e pregar ao mesmo tempo, que não dá. É muito massa demais, velho. Então é o seguinte, vamos embora. Novos líderes, novos tempos, novos líderes. É o que nós vamos falar agora. Então segura nessa cadeira sua aí. Não sei onde sentar sentado aí. Mas, cara, se prepara. Só isso que eu posso te falar, porque vai ser bem louco. Bem louco. Esse tempo dessa luz podia ficar bem aqui, né? Parado, assim, bem tranquilo. Já não sou muito bonito. No escuro, lascou-se tudo. Ah, mano, não dá, vai. Vamos, que vida que segue. A gente vai começar com o texto de Mateus, capítulo de número 9. Então abre aí tua Bíblia em Mateus, capítulo 9, e aí a gente vamos trocar uma ideia. Vamos. Vocês entenderam, né? Mano, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, sei lá, fala alguma coisa. Espero que vocês estejam me ouvindo tranquilamente. Tá? Então vamos lá, Mateus capítulo 9 e o verso de número... Eu vou começar no verso 13, beleza? Vamos lá. Vamos lá, eu vou começar pra gente não ficar aqui lendo à toa. Vou começar no verso número 16. Mateus 9:16 diz assim: Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo de roupa da Bíblia aqui, cada dia eu li numa versão, é normal eu fazer isso. Vou ler aqui. Essa versão aqui. Mateus capítulo 9, verso 16. Ele diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então vou ler esse último. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Verso de número 17. O que isso fala pra gente?
Se nós analisarmos se nós analisarmos o texto de Mateus, capítulo de número 9, Cristo está estabelecendo grandes princípios do reino. Mas quando eu falo grandes princípios, são de fato grandes princípios. O que você precisa ter em mente? Que o que Jesus faz é sempre visando o quê? Estabelecer a cultura do reino. Por que Jesus faz milagres? Para estabelecer a cultura do reino. É isso que estamos fazendo aqui. Porque estamos online no intensivo de discipulado? Para estabelecer o reino de Deus. Então, estabelecendo a cultura do reino. Por isso, os céus se abriram. Rodolfo Abrantes fala essa frase. Os céus se abriram no batismo de Jesus e nunca mais se fecharam. Por que no céu nunca mais se fechou? Porque nós o invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E quem curte worship sabe que essa música da Gabriela Rocha. Nós invocamos que venha o teu reino. Qual é o princípio, então? Ora, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é feita no céu e agora precisa ser feita na terra. Através de quem? De ministros, pois Deus traz fogo aos seus ministros, diz a palavra. Logo, o fogo de Deus que chama essas brasas vivas do altar, que purifica a humanidade, que purifica o sistema, para que nós possamos ser restaurados à imagem de Filho de Deus. E eu vou tentar ser mais simples, mais tranquilo. É para que nós possamos então fazer com que esse mundo em que estamos se movimente na direção que Deus planeja, na direção que Deus quer. E agora eu vou começar a ser simples, porque eu disse que eu ia ser bem tranquilo. Qual que é o ponto, então? Nós falamos aqui, já falamos sobre a igreja, nós falamos sobre o discipulado online, nós falamos sobre as mudanças dos tempos, nós falamos sobre passado, presente e futuro, nós falamos... isso daqui eu tô falando só do que eu falei. Vou falar agora do que a galera falou. A gente falou sobre os 7 montes, as 7 esferas da sociedade, a gente falou sobre o Ministério da Reconciliação, a gente falou sobre paternidade, a gente falou sobre submissão e liderança, e todas essas coisas. O que a gente precisa ter claro aqui em nossos corações agora, nesse tempo que nós estamos, nesse período já desse discipulado? Bom, você precisa ter em mente um princípio. Princípio este que é: eu não posso me limitar. Eu não posso limitar o que o Espírito Santo pode fazer. Então, só para você entender a grandeza disso. Existe um princípio e um princípio de Jesus, quando for fazer as missões, vai de 2 em 2. Só que Felipe estava andando sozinho e tem um cara que estava lendo o livro de Isaías. Felipe não ia pregar porque Felipe estava sozinho? Não. Ele olha pro cara e diz: entende o que lês? E o cara não entende. Então o que ele fala? Então eu vou te explicar. Explica pro cara e fala assim: e aí, a água tá ali, o que te impede de ser batizado? O cara fala assim: eu quero. E quando ele mergulha o cara, quando ele sobe, a Bíblia diz assim que aquele eunuco já... O que aconteceu? Felipe sumiu. Para onde Felipe foi? Transportado para a Ásia para pregar o evangelho. Não posso limitar o poder do Espírito. A Bíblia diz que Pedro, ele viu os animais quadrúpedes e ele disse: eu não posso comer isso porque é impuro. Então Deus disse para ele: como que você pode chamar de impuro o que eu purifiquei? E aí Deus fala para ele assim: olha, sai daí e vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele tenta falar: olha, eu sei que você é gentil, mas o Espírito de Deus me mandou vir aqui. E aí Cornélio, enquanto Pedro está tentando explicar o que ele foi fazer na casa de Cornélio, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo caiu. Mano, entende isso aqui, ó? O Espírito Santo caiu. Olha a verdade disso. Enquanto ele tentava falar, tentava criar palavras, situações para esclarecer o que estava rolando, por que ele estava na casa de Cornélio. Cornélio
simplesmente olhando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e bum, caiu sobre eles. Cara, sabe o que é legal fazer barulho no meu quarto? Que o violão faz ressonância porque ele tá na parede, aí faz um... Esquece, essa parte que o tempo que eu não poderia gastar. Ó, então, o poder do Espírito Santo é ilimitado. Deus é ilimitado. Ele não é a TIM, ele não é a Oi, ele não é a Vivo. Ele é, de fato, ilimitado. Não tem propaganda enganosa. Ele é ilimitado. Ai, qual que é o ponto que a gente precisa ter agora aqui resolvido para nós? Para nós aqui. Primeiro, o poder do Espírito Santo não pode ser limitado. Gente, o que isso tem a ver com novos tempos e com novos líderes? Por quê? Eu disse aqui e eu já tenho falado, agora eu só vou pautar aquilo que eu já disse, porque eu dei vários spoilers desta aula, porque é uma aula que eu amo, que fala sobre a igreja contemporânea. Mas agora, de fato, você precisa... Não cai, Bíblia, não cai. Você precisa agora... Você precisa avaliar tudo aquilo que você viveu até hoje. Como igreja. O que as igrejas fizeram que deu bom, deu certo. Suponhamos, você entra numa igreja, o que faz o ministério de louvor ser saudável? Que o cara do ministério de louvor, ele participou da zeladoria da igreja. Entende esse princípio? Existem igrejas aqui na minha cidade, posso citar o nome delas, por exemplo, Bola de Neve e outras igrejas aqui. O cara ele só participa dos ministérios se ele participar do primeiro ministério, que é a zeladoria. A zeladoria não é um ministério excluído. Pelo contrário, a zeladoria é a base, e a base é sempre o mais importante. Entende? É como a Mini falou sobre líder e auxiliar. O auxiliar é o mais importante da célula, não o líder, porque é o auxiliar que acaba trampando mais. O problema só chega no líder quando o auxiliar não conseguiu resolver, a maioria das vezes. Entende esse princípio? Então, quando você olha que isso foi um método que deu certo para a igreja, deu certo para várias igrejas, tem dado certo para as maiorias das igrejas no mundo. Então, olha para a igreja agora, você vai olhar como um olhar para o futuro. Você vai olhar para o futuro. E o que você pensa da igreja do futuro hoje? Você olha hoje e fala, o que a igreja do futuro vai acontecer? O que vai rolar? Bom, cara, vai ter atividades online, vai ter vários cultos, as igrejas vão começar a produzir sites, as igrejas vão começar a fazer atendimento online, as igrejas vão começar também a ter estrutura para ter uma igreja das crianças, porque as crianças é a base da sociedade, e se eu trato as crianças, automaticamente eles vão ser mais saudáveis na nossa sociedade. As igrejas vão ter escolas das igrejas, porque quando um cara chegar lá no ensino médio, quando um cara chegar no ensino superior, o professor dele não vai ser ateu, ele então vai saber, pelo contrário, defender o ateísmo. Então, a igreja, como que vai ser a igreja futuramente? Você precisa pensar, cara, você é um líder, você é um ministro, e como ministro, você tem que desenvolver isso, porque faz parte disso. Olha, você precisa cuidar da sua parte do ministério, você precisa cuidar da sua parte do corpo de Cristo. Porque se tu não cuidar, ferrou. Deus vai ter que trazer outro cara, e outro cara ele vai ter que preparar esse cara, talvez demore mais tempo. Mano, destrave sua vida hoje, destrava as coisas por aí. Eu vou trazer alguns embasamentos, eu falei sobre isso em uma aula, em uma live aqui. Eu lembrei que eu ia falar nessa aula e deixei um pouco de lado. Mas eu vou levantar algumas coisas para você. O mundo hoje, então, eu falei sobre 2010, eu tinha falado sobre 2010 e 2020, né? De 2010 a 2020, nessa última década que eu venci, que você venceu, nós avançamos 500 milhões de anos em questão de tecnologia. Mano, é muito tempo. Se o mundo hoje ele já não é o mesmo de que 10 anos atrás, entende? Então vamos colocar aqui, olha, do grande sociólogo chamado Karl Marx. Grande eu falo por ser conhecido e não, enfim, só por ser conhecido mesmo. Então de Karl Marx até 2010, nós tivemos grandes adventos. Nós tivemos o advento do telégrafo, do
telefone, da TV a cores, nós tivemos os computadores, nós tivemos a internet, nós tivemos vários avanços. Então, nós avançamos de Karl Marx a 2010, avançamos 500 milhões de anos. De 2010 a 2020, nós avançamos 500 milhões de anos, totalizando 1 bilhão de anos desde a época de Karl Marx. Qual que é o sentido disso? O que eu quero que você entenda é que o que aconteceu de lá para cá foi um avanço em um espaço de tempo, só que daqui para frente o avanço nesse espaço de tempo de 2020 a 2030, cara, é muito mais rápido. E aqui eu quero somente te impulsionar para algo, de fato, algo muito importante. Porque, entenda essa verdade, a nossa geração, foi a geração que ouviu do Brasil aqui os homens mais excelentes em questão de ensino e em questão de exemplos. Então vamos lá. Se nós formos colocar aqui exemplos em nome dessas pessoas, eu posso colocar aqui para você de pessoas que passaram somente pela minha cidade, que é a cidade de Londrina. A cidade de Londrina, ela recebeu vamos colocar aí, nos últimos 20 anos, nós recebemos um pouco mais de tempo, mas nós recebemos no Brasil, só que na cidade de Londrina, nós recebemos nome como Judson de Oliveira, nós recebemos nome como Gregório McNutt, nós recebemos nome como Mike Shea, por causa da casa de Davi Silva, nós recebemos Cultura do Reino, nós recebemos Hardbone, nós recebemos tantos nomes, cara. No Brasil, eu tô colocando nacional e também internacional. O que eu quero dizer para você é, nós somos a geração que mais recebeu conteúdo relevante acerca do Evangelho dos últimos anos. Então, se eu pegar o que aconteceu no Brasil de lá para cá, cara, desde os anos 90, com o avanço da adoração e intercessão, dos sinais e maravilhas dos anos 2000 e trazendo para nós do autoconhecimento e agora a geração da tela autorrelusiva, eu quero dizer para você que eu preciso pegar tudo aquilo que foi ensinado pelos nossos pais na fé, que foi ensinado pelas pessoas que fundou as igrejas no Brasil. Eu preciso pegar esses princípios e trazer para os nossos dias, atualizá-los, reformá-los e pegar os exemplos dos que eu estou recebendo hoje para que eu possa potencializar o futuro. Você precisa entender que a partir de hoje você não vai mais ser um líder que pensa no agora. Você vai ser um líder, uma pessoa, um ser, um filho de Deus que pensa no hoje e no amanhã. Então eu vou somente te dar um exemplo e aqui eu encerro com esse exemplo. Eu vou encerrar com um exemplo Eu vou encerrar com um exemplo aquela bomba chamada aquela bomba. Ele criou, esqueci o nome da bomba, cara. Ele criou uma bomba e isso, a intenção do coração dele era das melhores. Era sensacional o que ele fez. Teve um progresso para os Estados Unidos extraordinário. O que aconteceu? O irmão desse cara, o irmão dele, eu vou explicar isso depois. O irmão dele foi responsável, ele pegou essas bombas que esse rapaz fazia e começou a usar para destruir coisas, para matar pessoas. E então, esse homem que criou essa bomba, ele foi conhecido como o Anjo da Morte. Saiu notícia no jornal. O Anjo da Morte. E o nome dele estampado, e ele olhando aquilo, e cara, eu sou conhecido como Anjo da Morte, sou conhecido como Anjo da Morte, sou conhecido como Anjo da Morte. E então o que aconteceu? Ele pegou e falou, não quero isso pra minha vida. Ele deixou de fabricar isso. E ele começou então a fazer um prêmio, uma premiação para as pessoas que ajudavam a sociedade. Ele começou a fazer uma premiação para quem cuidava dos necessitados. Ele começou a fazer uma premiação para ajudar as pessoas. O que aconteceu com ele? Aconteceu que hoje, no mundo, nós temos um prêmio com o nome dele, que se chama o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que aconteceu? Ele queria deixar um legado.
mas ele não conseguia olhar para o passado, ele não conseguia mudar o passado e o nome dele, que o pessoal chamava ele de Anjo da Morte, porque o que ele fez foi usado para destruir, matar pessoas. Então o que ele fez? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o presente. Então o que ele fez? Pegou e começou a fazer atividades sociais e começou a dar prêmios para quem fazia essas coisas. E então ele fundou um projeto e hoje o nome dele, depois que ele morreu, não é chamado mais de Anjo da Morte, mas de Nobel da Paz. Então agora ele mudou aquilo que as pessoas falavam a respeito dele. Eu quero só te falar uma coisa, que se você fizer uma pesquisa no Brasil e você perguntar para as pessoas o que elas pensam acerca do evangelho e acerca da igreja, as pessoas provavelmente vão falar mal da igreja. As pessoas provavelmente vão falar: os cristãos se acham bons, os cristãos acham que sabem de tudo, os cristãos são pessoas chatas, os cristãos fazem com que eu odeie o Deus, os cristãos são aquilo, Deus é um nada, Deus não presta, e vai falando coisas desse tipo. Se você fizer uma pesquisa de quem não é cristão, porque de fato, se quer ouvir coisa que é construtiva pra você, não ouça quem é crente, ouça quem não é, velho. E aí você vai lá, chegando em quem não é crente, fala: o que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre Deus? E aí você vai ter um feedback, você vai saber como que você vai se comportar. Entende isso aqui? Você vai saber como você tem que se comportar. Então, qual que é a aula? Você faz uma pesquisa com as pessoas que não são cristãs e pergunta: o que você pensa acerca de Cristo? O que você pensa acerca da igreja? E aí você vai ter uma base do que a sociedade está pensando. E você vai ver que não é coisa boa. Eu já fiz isso inúmeras vezes e não é coisa boa que eles pensam. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós, como igreja no Brasil, somos muito bons em falar o que nós somos contra. Só que nós não fazemos o que é certo. E somos negligentes. Você precisa entender uma coisa. Que a Bíblia diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E aí, eu vou falar e provavelmente você já tem uma defesa contra isso. Que é, eu tenho certeza. Gente, a maioria das igrejas no Brasil, eu falo maioria, 99,9%. 99,9%. Mas 9 mesmo, duvidar se achar uma igreja que cumpre isso. Cara, entenda uma coisa. A maioria das igrejas no Brasil não ajudam os necessitados. A maioria das igrejas no Brasil não se importa com orfandade, não se importa com as pessoas viúvas. Não se importam. Aí você fala pra mim: ah, mas a minha igreja dá cesta básica pro necessitado uma vez no mês. E quem disse que isso é ajudar os necessitados? Bom, nós precisamos fazer algo muito mais e ser aquilo que eu falei na última live, intencional no que a gente está fazendo. E não é falar: eu acho que porque, olha, os moradores de rua, porque nem sei o quê. Mano, para de filosofar e começa a praticar. Vai pra prática do negócio e resolve isso aí. Isso é muito bom para que nós possamos andar e caminhar e se movimentar e fluir. A Bíblia diz que nós temos que de nós fluirão rios de água viva. Deus nos chamou para ser rio e não represa, velho. E nós, como igreja, estamos sendo represas e não rios. Rios correm e eles desaguam em algum lugar e eles levam vida por onde passam. Agora a represa não. Ela enche e acabou. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. O Senhor nos chama para um estilo de igreja que não funciona, mas flui. É um estilo de igreja que não funciona. É um estilo de igreja que flui, que anda, que avança, cara. Para isso, você precisa olhar para o futuro e começar a planejar o futuro. Eu usei o exemplo de Nobel para que você entenda uma coisa. Do senhor Nobel, para que você entenda uma coisa. Você não pode mudar o que a igreja fez no passado. Eu não vou entrar no contexto histórico da igreja, porque senão os caras vão me martirizar. E consequentemente martirizar algumas pessoas aqui. Mas nós falamos sobre isso já aqui em um dos Kingdom Legacy, em algum lugar. A gente falou sobre a história da igreja. Que a igreja institucional deixou uma mancha na história, se unindo com o Estado. Então, nós não podemos mudar esse passado, mas nós podemos mudar o presente para que tenhamos um futuro glorioso. Fique com essa mensagem. Você não pode mudar o passado, mas você pode tomar uma atitude no presente para ter um futuro glorioso
e é isso que a igreja precisa fazer. E quando eu falo igreja, eu falo de nós, falo de eu e você, falo do Be Kingdom, eu falo não falo da instituição, eu falo da igreja orgânica. Tamo junto, é nóis!